Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. Após a leitura, queira fazer o favor de deixar a sua Bíblia aberta, acompanhando a análise do texto. Amém? Diz a palavra do Senhor: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus queridos, na última mensagem, proferida nos versículos de 1 a 4 do mesmo capítulo, ressaltamos que precisamos ter uma compreensão correta de quem é Jesus, mas também do que Jesus representa para o cristianismo bíblico. E analisamos 3 fatos sobre o referido assunto. Primeiro, podemos ver que Jesus é a palavra da vida a ser proclamada aos pecadores. Em seguida, analisamos que Jesus é a vida eterna para os que creem no seu nome. E em terceiro lugar, podemos assim analisar que Jesus é a alegria plena para a igreja. Agora, antes de adentrar o texto desta noite, gostaria de levá-los a uma reflexão a partir de uma pergunta retórica. Lhes pergunto: qual seria a sua reação se de repente fosse colher mangas e no lugar de mangas encontrasse laranjas na mangueira? Certamente você concordaria que isso seria uma anormalidade, pois espera-se sempre encontrar mangas numa mangueira e não outro fruto qualquer. Isso nos faz lembrar o início do Evangelho de Lucas ou da pregação de João Batista registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 3, quando multidões de pessoas fluíam para serem batizadas por João Batista. No entanto, vendo que lhes faltava o fruto do arrependimento, ele os confronta da seguinte maneira. Dizia ele: pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ora, aquela multidão que corria a João Batista para serem batizadas, para receberem o batismo de arrependimento, vinham a ele alegando serem filhos de Abraão. No entanto, João Batista os confronta, dizendo que, uma vez que eles se julgavam filhos de Abraão, eles deveriam ter a fé de Abraão. E com isso deveriam produzir frutos dignos de arrependimento. Ou podemos ainda pensar nos ensinos de Jesus registrados em Mateus 7, em especial dos versículos 15 a 20, ao advertir os seus discípulos contra a malícia dos falsos mestres de seu tempo. O texto é longo, mas vale a pena a leitura. Acautelai-vos dos falsos profetas,
que se vos apresento disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas e espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Meus irmãos, uso estes argumentos para inferir em nossas mentes que o normal é que tudo se desenvolva de acordo com a condição que ocupa. E isto, inclusive, na natureza, isto, inclusive, em seres irracionais. Espera-se que de uma mangueira colha-se mangas, de uma laranjeira colha-se laranjas, que de um crente verdadeiro colha-se frutos dignos de arrependimento, que de uma árvore boa colha-se bons frutos, que de uma árvore má colha-se frutos maus. Isto, de fato, nos faz refletir que tudo tem que desenvolver-se a partir da condição natural que ocupa neste universo criado. E o texto desta noite visa despertar os cristãos para viver em conformidade com a sua posição cristã. Mas ainda a nível introdutório, o texto que lemos, ou no texto que lemos, podemos perceber 3 fatos que merecem destaque neste momento, pois eles vão nos desafiar para uma conduta cristã à luz da posição que nós ocupamos diante de Deus. O primeiro fato, ao ser observado nesse texto, ainda à guisa de introdução, é que os leitores desta carta conheciam a mensagem do Evangelho. Logo, se conheciam a mensagem do Evangelho, precisavam viver à altura desta mensagem. Outro fato é que eles tinham conhecimento de Deus. Por meio das boas novas do Evangelho, ouvidas sim, por meio da pregação de João, no entanto recebida diretamente do Senhor Jesus Cristo, como ele disse no texto que lemos, eles precisavam agora viverem de acordo com o conhecimento que eles tinham de Deus. Meus irmãos, o verdadeiro conhecimento de Deus não muda apenas o intelecto. Tem que mudar a nossa conduta. Muitas pessoas, de fato, são teólogos, são eruditos no seu intelecto, mas são hereges no que diz respeito à prática do Evangelho. Precisamos viver de acordo com aquilo que nós conhecemos de Deus. Não é sem motivo que Deus já confrontou os israelitas e confrontou os leitores do apóstolo Pedro, ao instigá-los a serem santos, porque santo é o Senhor Deus deles. O terceiro fato é que, além de conhecerem a mensagem do Evangelho, além de terem conhecimento de Deus, eles também desfrutavam da comunhão com Deus. Afirmar isto é o mesmo que dizer que aqueles cristãos desfrutavam de um relacionamento íntimo, pessoal e direto com Deus. Então, diante da mensagem do Evangelho, diante do conhecimento de Deus e diante da comunhão, do relacionamento que eles nutriam com este Deus, espera-se, ou esperava-se, que eles pudessem de fato viver de acordo com a posição que eles tinham diante do Senhor. Tendo dito isto, o meu objetivo nesta noite é argumentar que o crente precisa viver de acordo com a sua condição
que ele ocupa diante de Deus. E o texto em foco desafia o crente a desenvolver 3 ações baseadas na sua posição diante do Senhor. 3 ações, irmãos, que são imprescindíveis, que são inegociáveis, que como cristãos, nós, assim como os leitores do apóstolo João, venhamos a desenvolvê-las na nossa conduta cristã. A primeira ação, acompanhem comigo, é a prática da verdade, versículos de 5 a 6. E observe que, inicialmente, o texto salienta o caráter da mensagem do Evangelho. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Com a expressão ora, João chama a atenção dos seus leitores, mas também a nossa, para o caráter da mensagem que ele havia anunciado aos seus leitores e que por providência divina chegou até nós. Sua mensagem, meus irmãos, de acordo com este versículo, era cristocêntrica, pois ele havia recebido diretamente do Senhor Jesus Cristo, ele havia ouvido-a diretamente do seu Redentor. Então ela era cristocêntrica na sua origem, ela era cristocêntrica no seu conteúdo, porque apontava para Cristo, anunciava a Jesus Cristo. Isso nos faz lembrar do apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 2, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, ao resumir a sua mensagem, dizendo que pregava a Cristo e este crucificado. A mensagem joanina também era cristocêntrica na sua origem, era cristocêntrica no seu conteúdo. Por isso ele diz, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. João não inventou nenhuma mensagem. João não barganhou com os seus ouvintes. João não adocicou a mensagem do Evangelho para torná-la agradável aos seus ouvintes. Ele anunciou-a da mesma maneira que ouviu do Senhor Jesus Cristo. A palavra mensagem aqui aponta para um conhecimento de Deus que não seria possível de ser apreendido sem a pessoa de Jesus. Logo, o que eles conheciam a respeito de Deus era intermediado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ou pela mensagem que João havia recebido de Jesus e aí estava anunciando a estes irmãos. E o verbo anunciar tem a ideia de levar até alguém uma boa notícia recebida de outra pessoa. A ideia, meus irmãos, é que João havia recebido, ouvido do próprio Senhor Jesus Cristo, a mensagem, as boas novas do Evangelho, e a anunciou na íntegra aos seus ouvintes, retransmitiu-a às igrejas da Ásia Menor. Era esta a mensagem anunciada. Desta forma, o conhecimento que o apóstolo recebeu de Cristo e anunciou à igreja apontava para o ser de Deus, desvendando o seu caráter santo aos seus leitores. Essa mensagem era cristocêntrica na sua origem, era cristocêntrica no seu conteúdo, era teocêntrica também, pois desvendava o ser de Deus, descortinava os olhos dos seus ouvintes, o seu coração, para contemplarem o ser do nosso Deus. Por isso diz o texto, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A expressão Deus é luz aponta para o caráter justo e santo de Deus. É usado para mostrar a santidade de Deus. E a expressão não há nele trevas nenhuma é usada para enfatizar que não há nenhuma impureza, nem mesmo nenhuma possibilidade de impureza no ser de Deus.
é um ser totalmente santo, totalmente separado das impurezas que há em nós pecadores. João poderia ter parado simplesmente na expressão Deus é luz. Mas ele usa uma outra expressão e não há nele trevas nenhuma. Se é luz, então não há trevas. Mas ele a usa para enfatizar o caráter santo do Deus que nos redimiu em Cristo Jesus. Desta forma, podemos ver, meus irmãos, que o texto ensina que a mensagem de boas novas do Evangelho é cristocêntrica, mas também é teocêntrica, pois aponta para o nosso Deus, que num ato de graça e misericórdia nos redimiu por meio do Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem que também nós recebemos. Uma mensagem que veio de Cristo, uma mensagem que anuncia Cristo, uma mensagem que revela a santidade de Deus para nós pecadores. E uma vez que contemplamos o caráter desse Deus santo, também somos apresentados aos nossos próprios pecados e nos damos conta de que não podemos habitar diante deste Deus que é santo, 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 se antes não nos arrependermos dos nossos pecados. Mas observe em seguida que o nosso relacionamento com Deus, com esse Deus santo, implica na prática da verdade. Versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nos escritos joaninos, luz denota uma vida de santidade, denota a habitação do ser de Deus, denota o próprio Deus. Enquanto trevas denota um ambiente pecaminoso, denota o próprio pecado, denota as ações do próprio diabo. E João afirma que se alguém disser que tem comunhão com Deus, mas não anda na luz, e sim nas trevas, este é mentiroso. Este não pratica a verdade. Este nunca foi, de fato, resgatado das trevas do pecado, libertado das garras do pecado, por meio da verdade que liberta, que é Cristo. A partícula si é condicional, e ela assim condiciona a veracidade da fé cristã à prática da verdade, que por sua vez exige dos seus súditos a vida na luz, porque Deus é luz. Em outras palavras, a partícula si condiciona a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, à prática da verdade. Pois se isso não estiver acontecendo, somos mentirosos e estamos andando nas trevas. O verbo andar aqui significa, meus irmãos, andar em derredor ou comportar-se de acordo com o esperado, e denota o comportamento ético e moral que Deus espera dos cristãos que conheceram as boas novas do Evangelho por meio de Jesus Cristo. Logo, se alguém diz ter comunhão com Deus, ou seja, se alguém afirma conhecer a Deus, mas não vive na luz, é mentiroso. E não apenas mentiroso, mas nunca conheceu a verdade que conduz a Deus e liberta-o das garras do pecado. A palavra comunhão, aqui, descreve o relacionamento do crente com Deus. Mas este não é qualquer relacionamento, é um relacionamento íntimo, pessoal e direto que o crente tem com Deus por meio de Jesus. Mas este relacionamento obrigatoriamente o coloca na responsabilidade de andar na luz, de andar em derredor das verdades do Evangelho, em contraste com as trevas. Meu querido irmão e irmã,
Se assim, como os leitores de João, você confessa que tem comunhão com Deus, que desfruta de um relacionamento íntimo, pessoal e direto com Deus, isso significa que inegociavelmente você tem que andar na luz, você tem que andar em Deus, você tem que andar em conformidade com o caráter santo de Deus, você tem que andar em conformidade com as verdades do Evangelho, porque caso contrário, o texto diz que a verdade não está em você. Desta forma, o esperado do crente é que sua vida seja desenvolvida em torno das verdades da palavra de Deus. E a prática do pecado é algo extremamente contraditório, incompatível com a fé cristã, mas também denuncia a falsa confissão de um pecador. Não basta confessar que conhece a Deus e tem comunhão com Ele, é indispensável que você possa praticar a verdade, andando na luz, porque Deus é luz. Veja o que diz Tiago em 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Portanto, a recepção da mensagem do Evangelho nos conduz ao conhecimento de Deus, por meio do qual passamos a desfrutar de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. No entanto, esta dádiva exige de nós que vivamos em conformidade com as verdades do Evangelho, por meio da qual conhecemos o Deus que nos salvou através de Jesus Cristo. Antes de passar, meus queridos irmãos, para o nosso próximo ponto, eu queria já destacar 3 aplicações em cima do que foi dito até agora. Nossa estrutura hoje, homilética, podemos assim dizer, sofreu uma pequena alteração. Costumamos fazer nossas aplicações no término da mensagem, mas hoje optamos em fazer ao término de cada ponto da mensagem. E nisso eu então destaco 3 nesta ocasião. Primeira, na proclamação do Evangelho, não podemos negociar a mensagem que recebemos do Senhor Jesus. João inicia o versículo 5 dizendo: ora, a mensagem que temos ouvido e vos anunciamos é esta. E aí, ele declara qual era a mensagem. Meus queridos irmãos, ele anunciou aos seus ouvintes exatamente aquilo que recebeu do Senhor Jesus Cristo. E nós, como igreja cristã, também precisamos anunciar a mesma mensagem que recebemos do Senhor, que hoje consta de forma plena na palavra de Deus. A Bíblia é escrita, a palavra é escrita do Senhor para nós. E como igreja não podemos caminhar na trilha desse evangelicalismo pagão dos nossos dias, que brinca com a palavra de Deus, que barganha com seus ouvintes, adocicando a mensagem para se tornarem aceitáveis aos seus ouvintes. Temos que anunciar como igreja aquilo que recebemos de Cristo e está na sua palavra, porque Jesus é o clímax da revelação de Deus. Precisamos zelar pelos nossos ensinos, precisamos zelar pelo púlpito de nossa igreja, para que nenhuma mensagem estranha às Escrituras seja proferida, quer seja do púlpito, quer seja dos nossos lábios, em qualquer circunstância. Vale a pena, meus irmãos, ser fiel na proclamação do Evangelho. Vale a pena se manter na linha das Escrituras e anunciar tão somente aquilo que recebemos do Senhor Jesus Cristo. Segunda aplicação, digo, a prática do pecado não é apenas perigosa, mas também incompatível com a nossa comunhão com Deus.
Quando você vive na prática do pecado, você não está apenas se expondo ao perigo. Que perigo? O perigo de ser ferido mais do que o que você gostaria pelo pecado. O perigo de ser levado mais longe do que o que você pretendia ir por causa do pecado. O perigo de ter relacionamentos destruídos. O perigo de ter famílias destruídas. Mas você não está apenas exposto ao perigo, aos danos e consequências do pecado. Você também está se colocando numa situação de incompatibilidade na sua comunhão com Deus. Pois o esperado, meus queridos irmãos, é que aquele que confessa que tem comunhão com Deus, que desfruta de um relacionamento pessoal com Ele, possa viver na abstenção de tudo quanto é pecaminoso. Como é triste ver cristãos brincando com o pecado. Como é triste ver pessoas que confessam a Cristo, mas suas vidas é uma negridão só. Meus irmãos, tenhamos cuidado com as trevas do pecado, porque nós não somos das trevas, nós somos da luz. E Deus espera que venhamos andar na luz, como Ele é luz e está na luz. Por isso tenha muito cuidado com o pecado. Analise a sua vida, a sua conduta, os seus pensamentos diariamente, para que as trevas não venham se instaurar na sua vida. Terceira aplicação aqui. Digo, a vida cristã imprescindivelmente precisa ser caracterizada pela prática da palavra de Deus. João diz que se alguém confessa ter comunhão com Deus, ou seja, conhecer a Deus, ter intimidade com Ele, mas anda nas trevas, está mentindo, e a verdade não está nele, ou seja, ele não está praticando a verdade. E a verdade ali é a própria palavra de Deus. Então, imprescindivelmente, inegociavelmente, a nossa vida como cristãos precisa ser caracterizada pela prática da palavra de Deus. Precisamos analisar a nossa conduta cristã à luz da palavra. Meus irmãos, eu creio que muitos cristãos, que muitas igrejas batistas já jogaram pelo ralo o nosso princípio de que a Bíblia é a nossa única regra, é o nosso único manual de fé e prática. É a única que regulariza a nossa conduta cristã. Lamentavelmente, vemos igrejas, cristãos, que não levam a sério este princípio que está nas Escrituras. Muitas igrejas hoje são caracterizadas pelos seus eventos, pelo seu ativismo, pela sua religiosidade, menos pela prática das Escrituras. Pelo que estamos sendo conhecidos em nossos dias? Pela prática da verdade ou por andar nas trevas do pecado? Portanto, de fato, o crente precisa viver de acordo com a sua posição diante de Deus, ou com a posição que ele ocupa diante de Deus. E estamos desenvolvendo 3 ações baseadas na posição do crente que precisam estar presentes na sua vida. A primeira é a prática da verdade. Não basta conhecer, não basta ter recebido a mensagem, precisa inculcar essa mensagem na mente e no coração de tal maneira que ela se transforme em vida. E a segunda ação é a prática da santidade, versículos 7 e 8, que rezam o seguinte: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
A expressão, porém, contrasta os resultados daqueles que confessam ter comunhão com Deus, mas que vivem nas trevas do pecado, com a daqueles que tanto confessam como vivem na luz. Aqueles que vivem nas trevas, embora aleguem ser cristãos, são mentirosos e não conhecem a verdade. Aqueles que andam na luz têm comunhão com Deus, têm vida com Deus e praticam a verdade. A expressão andar na luz denota aqui, meus queridos irmãos, um esforço consciente e necessário que o crente precisa ter para viver de acordo com o conhecimento que ele tem de Deus. Em outras palavras, esta expressão aponta para a luta agonizante do crente contra o pecado para que possa viver em santidade. Então preste atenção que a vida de santidade requer esforço, requer entrega, requer uma atitude de consciência, de mente e de coração. Isto porque somos diariamente bombardeados pelo pecado, mas diante deste bombardeio, Deus espera que andemos na luz. Você tem se esforçado por uma vida santa? Você tem renegado o pecado? Você tem sacrificado o seu eu? Você tem negado a si mesmo, como ensina o Senhor Jesus Cristo, em prol da sua santidade cristã? Meus irmãos, uma vida de santidade requer do cristão muito esforço, requer do cristão muitas lágrimas diante de Deus, porque a luta que nós temos não é contra a carne nem sangue, mas é contra as potestades do ar que nos persegue constantemente. Precisamos entender que este esforço consciente e necessário é a resposta que Deus espera de nós como cristãos, e isso por algumas razões. Primeira, por causa da mensagem das boas novas que nos foi anunciada. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho visa nos moldar, nos aperfeiçoar ao caráter santo de Deus. Paulo chega a dizer que Cristo está sendo formado em nós, e isso é por meio da mensagem do Evangelho. Mas se Jesus está sendo formado em nós, se o caráter santo de Deus está sendo formatado em nós, isso não pode ser feito sem um esforço para andar na luz, para andar em santidade. Você que já foi alvo das boas novas do Evangelho, que foi alcançado pela graça do Evangelho que salva e que transforma o pecador, tem sobre si agora a obrigação, não é uma escolha, a obrigação de andar em santidade. Mas segundo esse esforço também, por uma segunda causa para esse esforço, é por causa da santidade do próprio Deus. João disse anteriormente que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Então, se Deus é luz e nós estamos em Deus, espera-se que também sejamos luz. Se Deus é santo, espera-se que os seus filhos sigam as trilhas da sua santidade. É por isso que tanto em Levítico, quanto na primeira carta de Pedro, é dito: sede santo, porque santo é o Senhor vosso Deus. É por isso que Isaías, no capítulo 6 do seu livro, quando teve aquela visão gloriosa da santidade de Deus, se viu como um homem perdido, a não ser que este Deus se compadecesse dele e o aperfeiçoasse a santidade dele próprio. Deus é santo e espera que também sejamos santos.
Mas a terceira causa que podemos aqui ver para este esforço para a santidade é por causa da confissão, da nossa confissão cristã de comunhão com Deus. Meus irmãos, se temos um relacionamento com Deus, se temos comunhão com Deus, esta intimidade só pode ser nutrida por meio da santidade. Quanto mais eu me abstenho do pecado, mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais fortalecido eu estou na luta contra o pecado. Mas por implicância, se temos comunhão com Deus, precisamos andar em santidade, mas isto requer esforço, luta diária contra o diabo, contra a carne e contra o próprio mundo. Tendo dito isto, João ressalta 2 benefícios da santidade na vida do crente. O primeiro benefício é a comunhão entre os irmãos. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. A partícula se, mais uma vez, é condicional e aponta para o resultado certo do andar na luz, que é justamente a comunhão entre os irmãos, o relacionamento entre os irmãos. A ideia é que a comunhão cristã é um sinal visível que corresponde à comunhão do crente com Deus. E logo mais à frente, nesta mesma carta, João, no que diz respeito ao amor cristão, vai ensinar que se não amamos o nosso irmão a quem vemos, não amamos a Deus a quem não vemos. Neste contexto aqui, João estaria como que nos ensinando a mesma coisa. Se não temos comunhão com os nossos irmãos, a quem vemos, a quem estamos com eles diariamente, então também não temos comunhão com Deus. Mas se por outro lado, dizemos que temos comunhão com Deus, imprescindivelmente precisamos ter comunhão com os irmãos. Isso é benefício da santidade cristã. Porque quando andamos na luz, sabemos da necessidade que temos de ter comunhão uns com os outros. O segundo benefício é a purificação de pecados. Diz o texto, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Certamente, João adiciona que a vida na luz, ou seja, em santidade, é acompanhada pela purificação de pecados. A ideia é que, além de perdoar os pecados, Deus continuamente nos limpa de suas impurezas. Na verdade, meus queridos irmãos, o que seria de nós se não fosse a graça abundante de Deus que diariamente se manifesta em nós e nos purifica da imundícia do pecado que praticamos diariamente? A expressão de todo pecado significa que na luta cristã pela santidade, não há pecado que não possa ser removido da nossa vida. Observe bem, vou repetir. Não há pecado que na nossa luta pela santidade não possa ser removido da nossa vida por meio do sangue de Jesus Cristo. Então este negócio de crente viver no pecado, entregue ao pecado, e alegar que não tem forças para se libertar, não passa de uma mentira. Ele está querendo arrumar desculpas para continuar na sua vida pecaminosa, porque se nega a se arrepender e abandonar o seu pecado. Porque o texto diz que o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa de todo pecado, então não há pecado que resista ao poder do sangue. Isto, meus amados irmãos, são benefícios da santidade. Portanto, o nosso relacionamento com Deus implica na prática da verdade, que por sua vez exige a prática da santidade. Por isso é indispensável que o crente lute pelo desenvolvimento da sua santidade pessoal, mas também coletiva na sua igreja local, buscando o fortalecimento da comunhão cristã e a purificação por meio do sangue de Jesus. Porém,
Veja que o versículo 8 ensina que esses benefícios não anulam a nossa natureza pecaminosa. É justamente, meus queridos irmãos, aqui que encontramos a dificuldade, é justamente aqui que se encontra a luta pela santidade. Porque os benefícios da morte de Cristo não anularam a natureza pecaminosa que há em nós. E nós temos que lutar diariamente contra esta natureza. Veja o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Possivelmente os falsos mestres estavam negando a inclinação natural que o homem tem para pecar. Em outras palavras, havia falsos ensinos entre esses irmãos que negavam a natureza corrompida do homem. Com isso, João adverte sobre 2 perigos de não se reconhecer a presença do pecado em nós e as suas influências. 2 perigos mortais quando não reconhecemos que temos uma natureza pecaminosa, corrompida, que guerreia contra a nossa santidade. O primeiro perigo é o do auto-engano. Alguém que não vê a si mesmo como pecador. Alguém que deixa de contemplar a sua natureza depravada, está vivendo no auto-engano, ou está enganando a si mesmo. Diz o texto, a nós mesmos nos enganamos. Quem? Aqueles que dizem que não tem pecado nenhum. O termo pecado aqui, meus irmãos, se refere à natureza pecaminosa. Não é necessariamente a atos pecaminosos, a prática, mas sim a nossa condição de pecador, a nossa natureza corrompida e depravada. Então João está como que nos dizendo que se alguém nega a força do pecado que há dentro dele, a corrupção ética, moral que o pecado introduziu nele, a depravação que o pecado o colocou, está enganando a si mesmo. Ao negar sua natureza pecaminosa, o pecador viverá na sua cegueira espiritual, enganando e sendo enganado. Pensando ser salvo, continuará perdido e acorrentado ao pecado. Mas o segundo perigo de não se reconhecer este mal do pecado que em nós habita é não ter conhecido de fato a verdade do Evangelho. E a verdade não está em nós. A verdade aqui certamente se refere à palavra de Deus. Então João está dizendo que se alguém nega essa sua natureza pecaminosa, se alguém não reconhece, não vê a si mesmo como um pecador diante de Deus, a verdade, que é a palavra de Deus, não está nele e, consequentemente, ele não está na luz, e sim nas trevas. Portanto, a nossa condição diante do Senhor nos põe debaixo da obrigação de sermos santos em todo o nosso procedimento. Para isso, precisamos travar uma luta diária contra o pecado, reconhecendo a sua influência em nós. Reconhecendo, meus queridos irmãos, que a nossa natureza pecaminosa ainda existe e exerce forte atração sobre as nossas vidas. E diante disso, precisamos ter um esforço incansável por uma vida santa. E semelhantemente, destaco 3 aplicações antes do próximo ponto. Primeira, diante do exposto, se esforce, meu querido irmão e irmã, para cultivar a comunhão com todos os irmãos, pois do contrário você estará demonstrando que, no mínimo, está com sérios problemas no seu relacionamento com Deus.
crente que tem dificuldade de comunhão, ou pessoas que estão na igreja, mas têm dificuldade de comunhão, de relacionamento com outros, que nutre sentimento de ira, de ódio, de raiva por outros irmãos, ou que busca se abster de se relacionar com outros irmãos, é dar duas umas. Ou não está na luz, ou seja, ou ele não conhece a verdade que é o evangelho, ou ele não é cristão, ou é cristão, mas está com sérios problemas espirituais. Está com graves problemas no seu relacionamento com Deus. Por isso eu desafio a sair daqui nesta noite sondando o seu coração. Talvez você tenha alguns probleminhas para resolver de âmbito relacional com alguém. Talvez você esteja precisando pedir perdão. Talvez você esteja precisando procurar alguém, abrir o seu coração, restaurar aspectos da comunhão cristã. Porque João é muito claro em dizer, meus queridos irmãos, que se estamos na luz, precisamos viver em comunhão uns com os outros. Segunda aplicação, não minimize a influência que o pecado ainda exerce em sua vida, pois se você fizer isto, certamente ele vai lhe levar a cair nas armadilhas do diabo. Muitos cristãos, jovens, adolescentes, adultos, casais, senhores, senhoras, estão caindo nas armadilhas do diabo. Estão deixando de perceber a sagacidade que o diabo tem em seduzir, em ludibriar cristãos para que venham pecar contra Deus. Então não minimize a influência da sua natureza pecaminosa. Não brinque com esse monstro que ainda habita dentro de você, que se chama pecado. Porque se você fizer isso, certamente você vai cair. Terceira aplicação neste ponto. Seja vigilante e elimine. Seja vigilante e elimine, com a graça de Deus, o máximo possível de obstáculos que estão lhe impedindo de aprimorar a sua santidade. Eu digo o máximo possível de obstáculos a ser eliminados, porque sempre teremos obstáculos diante de nós. Se você derrubar uma muralha hoje, vai se erguer outra amanhã diante dos seus olhos. Se você vencer uma guerra hoje, amanhã começa outra. Então, com a graça de Deus, elimine o máximo possível destes obstáculos. Faça de tudo para que você possa aprimorar a sua santidade, removendo aquilo que está lhe atrapalhando para tal coisa. Tendo destacado essas aplicações, chamo você para a terceira e última ação que Deus espera de nós diante daquilo que ocupamos diante dele, que é a prática da confissão de pecados, versículos 9 e 10. Eu concordo com o pastor Joversi quando afirma que o pecado emburrece o ser humano. Eu concordo com essa frase. E talvez a mais visível prova disto é pensar que pode-se cometer erros, pode-se cometer pecados e ficar impune diante de Deus. Então, sim, neste sentido, o pecado emburrece o ser humano. O deixa sem nenhuma inteligência mental para contemplar a sua necessidade de arrependimento, de confissão de pecados. Esse sentimento de impunidade lhe ofusca a sua própria pecaminosidade, necessidade de confissão e arrependimento. No entanto, lamentavelmente, esse pensamento tolo também se encontra nos corredores de nossas igrejas.
Sim, meus irmãos. Há muitos cristãos agindo de forma, no mínimo, inconsequente com a sua vida espiritual. Por isso João dá aqui uma chacoalhada aí nos seus leitores, para que possam se dar conta da realidade do pecado e da real necessidade de confissão e abandono dos mesmos diante de Deus. E veja que mais uma vez o texto usa o condicional se, agora para confrontar os seus leitores, mas também motivá-los a uma atitude que seja coerente com a posição que eles tinham diante de Deus, que era confessar os seus pecados. Eles deveriam reconhecer, confessar e, por implicância, abandonar os seus atos pecaminosos. Veja o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. Observe que agora pecado está no plural, pecados. Porque agora já se refere não à nossa natureza corrompida interior, mas aos nossos atos pecaminosos. As nossas práticas pecaminosas. Então, certamente, meus irmãos, o termo pecados aqui significa nossos atos pecaminosos. E o termo confessar significa concordar com alguém sobre um veredito ou dizer a mesma coisa ou ainda admitir algo que é dito ao seu respeito. Neste caso, o pressuposto para a confissão de pecados é a concordância com o testemunho do próprio Deus de que nós precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Quando as Escrituras nos acusam, não podemos nos esquivar da culpa, temos que concordar com ela. E uma vez que concordamos com ela, precisamos confessar, precisamos se arrepender, precisamos abandonar o referido ou os referidos atos pecaminosos. Então, confessar significa concordar com Deus de que você é pecador, de que você comete atos pecaminosos e que quando isto acontecer, você precisa confessá-los diante do Senhor. Não podemos minimizar a necessidade de estarmos constantemente confessando os nossos erros, as nossas falhas e rogando ao Pai forças para abandoná-las. E então observe que quando confessamos nossos pecados, quando concordamos com Deus, de que cometemos determinados pecados e precisamos nos arrepender e abandoná-los, confessando-os diante do Senhor. Observe que ao fazer isto, experimentamos duas ações da graça de Deus. Primeiro, experimentamos a graça do perdão de Deus e, consequentemente, o alívio da culpa. Já ouvi em determinada ocasião, não me recordo exatamente de quem, mas alguém se referindo ao altíssimo quadro de depressivos que nós temos, não só no nosso país, mas em todo o mundo, ele disse o seguinte: que se o depressivo pudesse se livrar do peso da culpa, na sua primeira sessão a um psicólogo, ele ficaria livre da depressão. Não estou aqui para concordar ou discordar dos métodos da psicologia, mas o que me interessa é o que ele falou o seguinte: que se pudéssemos nos livrar do sentimento de culpa, seríamos instantaneamente libertos de problemas depressivos, quando é o caso. Meus queridos irmãos cristãos, escritores cristãos concordam, e à luz das Escrituras nós podemos ver isso em vários casos.
que uma das principais causas que levam cristãos a momentos depressivos é o sentimento de culpa de pecados. Mas quando você confessa seus pecados diante de Deus, se arrependendo verdadeiramente, abandonando-os, você recebe a graça do perdão de Deus. E acompanhada com esta graça vem a sensação de alívio da culpa. Diz o texto, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Em cumprimento à sua fidelidade e à aplicação da sua justiça, Deus perdoa aquele que manchou a sua santidade com as sujeiras do pecado, desde que ele o confesse de forma sincera. Então observe que o perdão de Deus é baseado na sua fidelidade, é baseado na sua justiça. E por conta dessas duas características do ser de Deus, em cumprimento à sua justiça, à sua fidelidade, Ele delega perdão para todo aquele que confessa os seus pecados e o liberta, não só daquela ofensa do pecado, mas também do sentimento de culpa. O verbo perdoar aí tem o sentido de cancelar uma dívida, assumindo o lugar do devedor. Na cruz, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Por isso, em qualquer circunstância, o Senhor nos dá do seu perdão quando há confissão sincera de pecados. Agora, não pense que pelo fato de que o sacrifício de Cristo foi suficiente e eficiente para perdoar os pecados do passado, do presente e do futuro de um crente, agora isso dá a você a liberdade de pecar. Não queira fazer que nem os romanos, em achar que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Se você pensar que pelo fato de que a morte de Cristo é suficiente para perdoar todos os seus pecados nesses 3 espaços de tempo, se por conta disso você achar que agora pode viver em pecado, acredite, você não é crente. Você nunca conheceu o verdadeiro evangelho que transforma. Mas a segunda ação da graça de Deus, quando confessamos nossos pecados, irmãos, é que experimentamos a graça de sermos purificados da referida prática pecaminosa. Anteriormente, o texto nos afirmou que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, para nos mostrar que não há pecado que não possa ser removido de nós com o auxílio da graça de Deus, com a purificação do sangue de Cristo. E agora João diz, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A injustiça aqui são os nossos desvios éticos e morais da palavra de Deus. Ou seja, são os nossos desvios da santidade que Deus espera de nós. Mas João está dizendo que quando isso acontece, se nós formos a Cristo, confessarmos nossos pecados, Ele vai nos purificar de toda injustiça, Ele vai nos purificar daqueles atos pecaminosos e vai certamente, meus queridos irmãos, nos restaurar a presença e comunhão dEle. Então corra aos pés da cruz, confesse diariamente os seus pecados, experimente a graça do perdão, o alívio da culpa e a purificação de referidas práticas pecaminosas. Talvez você diga, eu não consigo me libertar deste pecado. Eu não consigo deixar de fazer isto ou aquilo. Talvez você nunca tenha corrido aos pés da cruz de forma sincera. Mas finalizando, o versículo 10 ensina sobre a realidade do pecado na vida cristã.
Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, pela 5ª vez o apóstolo João usa o si condicional. Agora, ele a usa, meus irmãos, para apontar para a falsa ideia de que o crente poderia chegar a um patamar cristão no qual o pecado não mais exerceria influência sobre as suas vidas. Este era um ensino herético presente na igreja cristã para a qual João está escrevendo. Falsos mestres alegavam que é possível o crente chegar num nível de santidade tão alta, de espiritualidade tão elevada, ao ponto de que o pecado não tem mais influência na vida dele. João está dizendo que quem alega isto é mentiroso. Quem diz que não comete pecado é mentiroso. A palavra de Deus não está nele. Meus queridos, o verdadeiro cristão não pode fechar os olhos para a realidade do pecado, pois se o fizer, certamente será ludibriado, será enganado e cruelmente massacrado por ele. João está preocupado com a integridade cristã desses irmãos e desta igreja. Por isso ele chama a atenção dos seus leitores, para que eles possam abrir os seus olhos e ver a realidade do pecado. Nós vivemos, irmãos, nessa luta intensa, nessa tensão, por causa do pecado. E quando algum crente deixa de se atentar para a realidade do pecado, a sua santidade é minada e ele passa a se esconder dentro de uma bolha de engano, que por sua vez vai ofuscar a sua necessidade de confissão e abandono de pecados. Por isso, no restante do versículo, João cita 2 consequências diretas de quando o pecado, ou de quando a realidade do pecado não é levada a sério pelos cristãos. Primeira consequência, esta pessoa acusa o próprio Deus de mentiroso. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso. Fazemos quem? O próprio Deus. Meus irmãos, é Deus quem testemunha que somos pecadores. É Deus quem testifica que somos pecadores. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus afirma, e isso é o próprio Deus afirmando que somos pecadores, que o pecado habita em nós, que ele tem influência em nossas vidas. E negar esta influência, negar esta prática, ou melhor dizendo, negar o pecado, é o mesmo que chamar Deus de mentiroso. Porque se Deus diz que você é pecador e você está dizendo que não, você diz que ele é mentiroso. Se Deus diz que é impossível que vivamos sem pecar e você está dizendo que é possível, então você está dizendo que Deus é mentiroso. Este era um ensino malicioso, maligno dos falsos mestres, que dizia ser possível o crente viver sem pecar. Mas João diz que se alguém pensa desta forma, embora esteja na igreja, está chamando o próprio Deus de mentiroso. A segunda consequência é que essa pessoa não demonstra que está vivendo em conformidade com a palavra. Fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se a palavra não está em nós, certamente não estaremos na palavra. Quem brinca com o pecado, ou nunca foi transformado pela palavra, ou está com sérios problemas espirituais, e está falhando em fazer das Escrituras o seu manual de fé e prática. Meus queridos, diante da mensagem que os seus leitores haviam recebido, o apóstolo João os chama a terem um comportamento à altura, reconhecendo a realidade do pecado e fazendo uso da prática de confissão de fé para a purificação dos mesmos.
pois só assim eles poderiam nutrir a santidade que Deus tanto esperava deles. Semelhantemente, concluo este ponto com 3 aplicações. Primeira, sendo o pecado tão cruel, sendo nosso inimigo tão sagaz, precisamos orar para que Deus revele cada resquício de pecado escondido em nós, fazendo uso da oração de confissão de pecados. Meus irmãos, a prática da oração de confissão de pecados esteve presente em muitos cultos de igrejas conservadoras do passado. Esteve presente na vida de muitos cristãos piedosos do passado. Mas eu tenho medo de que esta prática esteja entrando em extinção se já não o estiver. Qual foi a última vez que você orou, mas com quebrantamento de espírito? Não estou falando de uma oração mecânica, mas com quebrantamento espiritual, com lágrimas diante de Deus, chorando pelos pecados que você comete. Meus irmãos, precisamos ser vigilantes. Pode ser que haja muito resquício de pecados em nosso coração e não estamos nos dando conta. O pecado, ele é tão sutil, ele é tão enganoso, que talvez ele se instale em nós e só iremos perceber quando as suas devastas consequências se fizerem presentes. Ore ao Senhor. Faça isso nesta noite. Se curve diante de Deus. Faça uma oração de confissão de pecados. Analise a sua vida. Faça um diagnóstico da sua espiritualidade, da sua caminhada cristã. E não tenho dúvida, você vai achar muitas coisas das quais você precisa se arrepender. Talvez uma falha na leitura das Escrituras, na oração, na prática do Evangelho, no relacionamento com o próximo, na vida ética, moral, espiritual. Faça isso nesta noite. Segunda aplicação. Precisamos avaliar se o arrependimento de nossos atos pecaminosos tem sido seguido pelo abandono da referida prática. Porque o texto diz que quando nós confessamos, Deus nos purifica. Com a graça de Deus, Ele nos purifica daquela injustiça, ou seja, Ele tira ela, Ele remove ela de nós. Então, meus irmãos, não é coerente, não é aceitável que o crente fique caindo e continuando caindo no mesmo pecado. Porque onde está a palavra de Deus quando diz que o Senhor nos purifica dessa injustiça? É por isso que precisamos avaliar se o nosso arrependimento tem sido sincero. Se a nossa confissão de arrependimento e clamor por perdão e restauração tem sido sincera. Ou se não estamos vivendo um falso arrependimento. Porque se este for o caso, precisamos também se arrepender deste falso arrependimento e corrermos aos pés da cruz, confessando os nossos pecados, abandonando-os e vivendo na prática da verdade em santidade de vida. Que pecados você já confessou, mas que ainda continua praticando hoje? Não faça neste momento como a teologia católica. Não queira enumerar os 7 pecados capitais, porque você pode dizer: eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca fiz isso ou aquilo. Olhe para os seus pensamentos. Olhe para algumas ações práticas da sua vida que você tem lutado, que você tem confessado diante de Deus, mas não tem conseguido abandoná-la. Meu conselho é que você corra aos pés da cruz em sinceridade de coração
Que você peça forças a Deus para que você possa se libertar das referidas práticas pecaminosas, se for o seu caso. Talvez é uma dificuldade com o domínio da língua. Talvez é uma dificuldade relacional. Talvez é uma luta por uma espiritualidade mais saudável. Talvez você já tenha se arrependido várias vezes de uma vida superficial que você tem levado, mas não tem conseguido a restauração. Então chore na presença de Deus, porque só Ele pode lhe dar esta graça. Terceira e última aplicação. Meus irmãos, Deus espera de nós uma vida santa. Nós estamos marchando rumo à perfeição cristã. Mas enquanto isto, é luta contra o pecado. Por isso digo, quando viermos a manchar a nossa santidade com a imundícia do pecado, corramos a Deus em nome de Cristo em busca de perdão e restauração da nossa espiritualidade. Não se entregue ao pecado. Não faça de uma queda razão para cair de novo ou continuar no chão. Irmãos, nós não vamos ganhar todas as batalhas contra o pecado. Nós vamos se ferir muitas vezes. Nós vamos ser humilhados muitas vezes pelo pecado. Porque haverá batalhas que nós vamos perder. Ou seja, haverá situações em que nós vamos lutar contra determinado pecado, mas ele vai nos levar a pecar. Mas isso não significa que você tem que permanecer no pecado, na prática do pecado. Ao contrário, você tem que correr até Cristo, você tem que buscar o perdão, você tem que buscar a restauração da sua espiritualidade cristã. Na marcha contra a santidade, faça constante uso da confissão de pecados. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a vivermos na prática da verdade, na prática da santidade, na prática da confissão de pecados. E finalizo deixando algumas perguntas na sua mente. Que efeitos práticos o Evangelho tem produzido na sua vida? Sua vida tem sido em conformidade com o que Deus espera de você, com a condição espiritual que você tem em Deus? E a penúltima pergunta. Como, e uma puxará a outra, como você caracteriza a sua conduta cristã hoje? Normal ou anormal? Que Deus abençoe as nossas vidas. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.